Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós queremos agradecer a sua presença neste culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nós já estamos na reta final de a gente se reunir novamente, presencial. E isso traz uma grande alegria, isso nos traz motivação, isso nos traz um motivo de grande alegria saber que nós logo vamos estar reunidos, junto, comunhão com os irmãos. Mas até que isso não aconteça, nós estamos usando essa ferramenta para abençoar a vida dos irmãos com a palavra de Deus, nutrir e sermos edificados. Queremos agradecer a sua presença, agradecer a sua família que está aí perto de você também, que juntos possamos adorar o nosso Deus. Então nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida nós vamos cantar um louvor e depois nós iremos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar, curve a sua cabeça e nós vamos orar. E a oração de hoje, eu gostaria que tanto eu como você orássemos em gratidão a Deus. Que a nossa oração desta noite fosse de agradecimento a Deus por tudo que Ele temos passado nesses momentos, por tudo que Ele tem permitido que nós tivéssemos passado, que nós estamos passando, e agradecer a Ele por Ele ter provido, por Ele ter suprido, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Curve a sua cabeça e oramos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, porque a tua presença é real em nossas vidas, porque o teu poder, Senhor Deus, ele se manifesta nas nossas vidas pela sua provisão. Queremos nesta noite, Senhor, te agradecer, neste dia, te agradecer pelas bênçãos, pela bênção da comunhão, pela bênção da salvação. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem suprido, e todos os dias nós temos visto o teu cuidado nas nossas vidas, Senhor. Agora, Deus, abençoa meu irmão, minha irmã, que estão aí do outro lado, Senhor Deus, também orando, intercedendo, agradecendo. Oh Deus, eu não sei como a vida dos irmãos, como é que está a casa dos irmãos, mas eu sei que Tu tens sido Deus que está cuidando de cada vida, Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Nesta noite nós queremos entregar este culto, este momento de adoração nas Tuas mãos, que seja para a honra, para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, nós iremos agora cantar um louvor do nosso cantor cristão de número 324, que tem por título Refúgio Verdadeiro. Que você também possa cantar junto conosco esse louvor. Cantemos. susterá.
seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Bem, meus irmãos, nesta noite eu gostaria de trazer um estudo, uma meditação sobre o Espírito Santo. Eu sei que a doutrina do Espírito Santo tem sido pouco compreendido no meio do povo de Deus. Temos falado pouco sobre o Espírito Santo, temos ensinados e temos aprendido pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre o que a palavra nos ensina sobre essa pessoa da Trindade. Às vezes a gente qualifica o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, mas é errado a gente qualificar, colocar primeiro, segundo e terceiro. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é coparticipante da criação, ele é o mesmo Deus e ele não é menor nem maior do que a Trindade. Sabemos que existe Deus Pai, Deus Filhos e colocamos sempre o Espírito Santo como o terceiro, Deus Espírito Santo. A palavra de Deus também nos ensina que em Gálatas capítulo 5, que o Espírito Santo ele produz frutos. E se você observar nesse texto de Gálatas, você vai ver que o Espírito Santo ele produz frutos. E nós só podemos, como homens, produzir esses frutos porque o Espírito Santo habita em nós. Como paciência, domínio próprio, bondade. Nós, como homens naturais, sem Deus, nós somos incapacitados de produzir esses frutos que Gálatas revela. Nós só podemos produzir esses frutos por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, hoje à noite nós vamos tentar entender um pouco sobre isso. Sabemos que o Espírito Santo ele foi uma promessa de Deus
Lá no Antigo Testamento, Joel fala muito disso, que depois de muito tempo, o Espírito Santo vinha habitar no povo de Deus. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, a palavra já ensinava, Deus já falava que o Espírito Santo habitaria conosco. Quando Jesus Cristo estava com seus discípulos dando seus ensinamentos, também ele ratificou isso. Ele falou que o Espírito Santo ia descer. E foi exatamente nos últimos dias que Jesus Cristo estava já para ser crucificado, ser assunto aos céus, depois ele reúne o seu discípulo e diz que ele precisava ir. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E o Espírito Santo aqui no capítulo 16 de João é chamado de O Consolador. A Igreja Católica, ela intitula o Papa como o Vicário de Cristo. É por isso que geralmente a gente ouve as pessoas, no interior, em alguns lugares, chamando o padre de vigário. Seu vicário. Porque a palavra vicário significa substituto. Então eles intitulam o Papa como um substituto de Jesus Cristo. Mas o verdadeiro vicário de Cristo é o Espírito Santo. Porque quando Jesus Cristo sobe, o Espírito Santo ele desce para habitar e fazer a obra na vida do crente. Fazer a obra da mudança. Os três trabalham igual. Deus Pai, ele planeja a salvação. Deus Filho, ele executa a salvação na cruz do Calvário. Deus Espírito Santo, ele confirma e realiza essa obra em nossas vidas. Então, os três trabalham de igual modo na nossa salvação. E isso vai ser até o final, quando subirmos para a eternidade. Eu gostaria que você, nesta noite, você abrisse suas Bíblias no livro de João, capítulo 16. Esse capítulo 16 de João é uma síntese da ação e atuação do Espírito Santo na vida do cristão. E hoje à noite nós vamos falar sobre a ação do Espírito na vida do cristão. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. Como é que o Espírito Santo desenvolve a sua ação, o seu trabalho na minha vida e na sua vida e na vida da igreja? Gostaria que você abrisse suas Bíblias no capítulo 16 de João, Evangelho de São João, capítulo 16. Nós vamos ler pelo menos 3 versículos, 3 primeiros versículos, depois nós vamos ver alguns outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 16 de João, versículo 1 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que tudo que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Versículo 4 diz: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Versículo 5 diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntará: para onde vais? Jesus estava já nas últimas palavras se despedindo dos discípulos aqui, e ele vai falar exatamente que o Espírito Santo, ele viria para completar a obra da salvação, para dar continuidade na obra da salvação. E hoje à noite eu gostaria de falar com você pelo menos 5 ou 6 ações do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. Tem muito mais, mas eu gostaria de citar algumas aqui para que a gente possa começar a entender sobre a ação do Espírito Santo.
Começando pelo versículo 7, capítulo 16, versículo 7, nós vamos ver aqui uma das ações do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Olha só o versículo 7, capítulo 16 de João, versículo 7. Ele vai dizer: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Versículo 7 confirma aquilo que nós acabamos de dizer, que o Espírito Santo, ele é o substituto de Cristo aqui na terra. Cristo hoje está sendo nosso advogado junto ao Pai. Por meio de Jesus Cristo, as nossas orações chegam ao trono da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele está conosco, habitando na igreja, e a ação dele nas nossas vidas aqui, primeiramente diz que ele é o Consolador. Versículo 7 vai dizer que o Espírito Santo é o meu Consolador, porque Jesus estava subindo, os discípulos estavam tristes, estavam com medo de ficar sem o seu mestre, mas ele disse: eu vou enviar o Consolador. O Consolador virá para habitar em vós. Então, meus irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o meu Consolador. Mas Consolador de quê? Nós vivemos neste mundo tenebroso, neste mundo caído, cheio de dificuldade, tristezas. Quantas coisas ruins acontecem conosco, quantas dores, quantos sofrimentos nós passamos, e às vezes a gente fica pedindo ajuda, e é nesse momento que entra a ação do Consolador nas nossas vidas, consolando nossos corações, nos dando esperança, mostrando que realmente existe uma saída e que tudo está dentro do propósito de Deus. Quando nós perdemos um ente querido, por mais que você dê uma palavra de conforto, você não consegue atingir o coração dessa pessoa. Já participei de muitos cultos fúnebres, mas sempre eu digo: olha, por mais que eu diga alguma palavra, não vai surtir efeito na sua vida. Mas a minha oração naquele momento é que o Espírito Consolador, ele entre na vida daquela pessoa e console mostrando que há esperança, que nem tudo está perdido, que aquela pessoa partiu, se ela é cristã, ela partiu para estar com Cristo. Então isso é uma obra do Consolador nas nossas vidas. E outras vezes passamos por momentos difíceis e o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, é ele que consola, é ele que entra com a ação consoladora nas nossas vidas. Então Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quando você estiver triste, quando você estiver passando por dificuldade, clame ao Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, e prontamente ele entrará com seu consolo, que só ele sabe fazer na sua e na minha vida. Segunda coisa, meus irmãos, nós vamos ver no versículo 8, que o Espírito Santo, ele também, a ação dele na minha vida é para me convencer. Veja só o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo na minha vida também é para me convencer, para me levar a entender que o pecado, ele está na minha vida, ele habita. Quando nós pecamos, quando você peca, se você é um cristão, lógico, vai vir aquele momento que você faz uma reflexão e você diz que, puxa, eu percebo que eu errei, eu não deveria ter feito isso. E logo vem na nossa consciência aquela parte: puxa, eu errei. Quem que faz isso? É uma ação do Espírito Santo. Ele convencer que nós pecamos, que nós desobedecemos a Deus. O Espírito Santo vai nos levar a ver quão terrível é o pecado na vida do cristão.
O Espírito Santo vai nos levar a entender quão repugnante é o pecado quando nós pecamos desobedecendo a Deus. Nós temos uma mente muito cauterizada. Se não for a ação do Espírito Santo, nós não vamos entender, ou não vamos entender que o pecado é horrível. Para as pessoas que não conhecem a Deus, o pecado é algo que eles têm como algo muito bom, muito doce, né? Algo benéfico. As pessoas pecam, as pessoas desobedecem, fazem tantas coisas erradas como um prazer. Mas para o cristão, para você e para mim, o pecado não é bom. Nós não temos o pecado como prazeroso. Nós podemos até pecar, você pode até pecar, mas logo em seguida vem um arrependimento. Poxa, eu pequei, eu fiz algo de errado. Quem produz isso? Quem propicia essa ação? É o Espírito Santo na minha vida, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele me convence do pecado. Segundo, ainda no versículo 8, o Espírito Santo, ele me convence da justiça de Deus. Ou seja, eu vou entender que os propósitos de Deus são justos e verdadeiros. Então, o Espírito Santo, ele vai me convencer da justiça de Deus, que Deus é justo, que Deus, dentro dos seus decretos, dentro dos seus propósitos, ele age com justiça. E eu não tenho como questionar a justiça de Deus. Eu não tenho como questionar esse Deus porque ele faz assim ou porque ele fez assim. Porque ele é justo, ele continua sendo justo. E eu só vou entender essa justiça de Deus por meio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na minha vida. Terceiro, no versículo 8 ainda, diz que ele vai me convencer do juízo de Deus. Exatamente isso. Ele vai me convencer que Deus é juízo. Deus é justo, Deus é juízo também. As pessoas muitas vezes elas se enganam dizendo, Deus é amor. E o slogan que a gente ouve por aí é que Deus é amor, por isso Deus não vai fazer nada com ninguém, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é 100% amor, mas Ele é 100% justiça. E o juízo de Deus, a Bíblia diz que é sem misericórdia. Hebreus vai dizer que o juízo divino é sem misericórdia. O Espírito Santo vai me convencer que existe um juízo de Deus. Que por mais que eu desobedeça a Ele, mas existe um juízo. A pessoa pode até passar por impunidade neste mundo pelas coisas que ela faz. Mas no final tem um juízo de Deus. E esse juízo de Deus, o Espírito Santo me ensina que é sem misericórdia. Pois bem, meus irmãos, o versículo 16, já vimos que o Espírito Santo é um Espírito Consolador, já vimos que o Espírito Santo, ele me convence, é um Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas no versículo 13 vai dizer também, capítulo 16, versículo 13, vai mostrar uma outra ação do Espírito Santo. Versículo 13, capítulo 16, versículo 13, vai dizer, e quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Duas coisas nós ouvimos aqui nesse texto. Primeiro, que ele é o Espírito da verdade. Ele nos conduz à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Então o Espírito vai me convencer da verdade. Por isso que João já disse lá atrás, no capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo, é a própria palavra. O Espírito Santo vai me convencer dessa verdade. Segundo, ainda no versículo 13, vai dizer que ele vai me guiar, ele vos guiará.
E essa é uma ação que eu queria destacar do Espírito Santo. Ele nos dirige, nos guia, ele nos faz tomar decisões corretas. Ele me ensina a fazer as minhas escolhas corretas quando eu estou debaixo da orientação dele. Ele me orienta, sabe? Jesus Cristo, algumas vezes, quando ele vê os discípulos, e isso aconteceu diversas vezes, ele diz que o povo era considerado como ovelha sem pastor. Ou seja, as pessoas estavam ali sem uma direção, sem um cuidado, e a igreja de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos ensinar a tomar decisões, escolhas. Então, ele também me dirige, ele é o meu guia. A ação do Espírito Santo é dirigir o seu povo, dirigir a igreja, e nos ensinar a fazer escolhas e tomar decisões corretas. Então, essa é uma das ações do Espírito Santo. Versículo 14, ainda uma outra ação do Espírito Santo aqui no versículo 14, meus irmãos, é que ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. Palavra de Deus, Jesus dizendo que o Espírito Santo ele iria nos levar a glorificar a Deus. Às vezes a gente não tem motivo de glorificar a Deus. Você acorda pela manhã e você já acorda de mau humor, a gente já não tem muitos motivos olhando para esse mundo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai nos levar a entender os benefícios de Deus. Ele vai nos fazer compreender as coisas boas de Deus. Só você acordar hoje de manhã já foi um benefício de Deus. Você anoitecer já foi um benefício de Deus. Então isso, o Espírito Santo vai nos conscientizar sobre os benefícios de Deus. E diante disso, ele vai me levar a glorificar a Deus. A glorificar a Deus, a exaltar, a honrar a Deus. Então o Espírito Santo ele não traz glória para si próprio. Ele nos leva a uma glorificação a Jesus Cristo, a Deus. Ele nos leva a olharmos os benefícios que Deus tem produzido nas nossas vidas. E diante desses benefícios nós iremos glorificar o nosso Deus. Então o Espírito Santo, a ação dele também me leva a glorificar a Deus. No capítulo 8, eu queria que você fosse agora no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, tem uma coisa bem interessante aqui sobre a ação do Espírito Santo. Capítulo 8 de Romanos, e versículo 26 e o versículo 27. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, vai dizer assim: também o Espírito, falando do Espírito Santo, tá? Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós vimos aqui, meu irmão, uma ação muito importante do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O ser humano, ele é muito nato em ser antropocêntrico, egocêntrico, levar glória para si. E não tem motivo para glorificar a Deus. E quando nós oramos, nós muitas vezes não temos palavra para expressar a Deus. Mas a Bíblia diz, pelo fato de não sabermos orar como convém, é porque muitas vezes nós oramos de nós para nós. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar. E uma palavra bem interessante aqui, no final do versículo 26, vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquele gemido que eu não consigo expressar através de palavra, mas está dentro do meu coração, o Espírito Santo vai fazer que esse gemido chegue na presença de Deus.
Quantas vezes a gente tem ali aquela palavra, mas não consegue pronunciar, não consegue transformar aquele sentimento, aquele gemido em palavra, mas está dentro do nosso coração os anseios. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, ele nos faz, transforma esses gemidos inexprimíveis, quase não saindo esse gemido, em palavras que cheguem diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Ele intercede por nós. Ele está ali no momento que você está de joelho diante de Deus, ele está ali intercedendo a Deus por você. Ele está colocando as palavras, ele está colocando os sentimentos, ele está levando aquela oração diante de Deus. Meus irmãos, nós tínhamos tantas coisas para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. No capítulo 16, versículo 6 e 7, nós vamos ver que, aliás, em Atos 16, versículos 6 e 7, Atos 16, versículo 6 e o versículo 7, tem uma passagem bem importante, aonde Paulo queria ir para um determinado lugar, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Versículo 6 de Atos 16 vai dizer: e percorrendo o Frígio Gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Comícia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Interessante saber que Paulo tinha vontade de ir para algum lugar, para a costa da Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo aqui impediu que ele fosse para lá. Não sei de que forma o Espírito Santo agiu na vida de Paulo, impedindo para que ele fosse para lá, porque, na verdade, a vontade de Deus é que ele fosse para outro lugar, mas ele queria ir para um outro lugar, e o Espírito Santo impediu ali. O que nós podemos dizer, meus irmãos, é que o Espírito Santo, muitas vezes, ele nos impede de fazer algo errado. Graças a Deus, muitas vezes nós somos livres de fazer algo errado, porque simplesmente temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E ele impede, muitas vezes, de você e eu fazermos algo errado. Para finalizar, meus irmãos, aliás, tenho duas coisas ainda para comentar e concluir essa mensagem com os irmãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas. Ele não veio para passar um tempo e sair, ele vai ficar até o dia da redenção, diz Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Efésios 1 e 14 vai dizer que o Espírito Santo ele veio para ficar conosco até o dia da redenção. Até que o nosso corpo seja glorificado, suba para Deus, ou para o céu e seja glorificado. O Espírito Santo ele não veio para sair, fazer morada temporária e sair. O Espírito Santo ele está vendo, vivenciando os pecados que nós cometemos. Apesar dele não pecar, mas ele habita nas nossas vidas. Ele vê quando nós erramos, quando nós desobedecemos, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fora da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele está ali. E a Bíblia diz que nós, com nossas ações e atitudes, nós podemos entristecer o Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Já imaginou o cristão, que é salvo, que tem o Espírito Santo, ele ir para, digamos assim, para o adultério, para a prostituição, sabendo que ele é morada do Espírito Santo. Ele fazer alguma coisa de errado, sabendo que o Espírito Santo está nele. Ele falar de alguém, falar mal de alguém, agir de forma errada. Todas essas atitudes, meus irmãos, entristecem o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, Efésios 4 e 30, não entristeceis o Espírito Santo.
E se você for ver o contexto dessa passagem, vai dizer: não mintais uns aos outros, não roubais, não falar mal do outro, não. Então tem uma série de ações negativas ali que iria terminar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, cada vez que você e eu fazemos algo de errado, nós entristecemos o Espírito Santo. E para finalizar, eu queria que você abrisse suas Bíblias. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu vou finalizar com esse versículo. 1 Coríntios 6 e 19. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Ele vai dizer assim. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu finalizo essa mensagem, meus irmãos, com esse versículo. Paulo ensinando a igreja de Corinto, apesar da igreja ser uma igreja muito carnal, fazer coisas erradas, e nesse contexto ele está falando sobre a sensualidade, sobre a imoralidade, e ele diz para os irmãos: olha, vocês não sabem, vocês não lembram que vocês são morada do Espírito Santo? E muitas vezes nós esquecemos isso nas nossas vidas, que nós somos morada do Espírito Santo. Quantas vezes nós agimos erradamente e nós esquecemos que temos o Espírito Santo morando dentro de nós, somos templo do Espírito Santo. O próprio Deus, através do Espírito Santo, morando em nós. Quantas vezes Ele se entristece com as nossas atitudes e a gente não lembra que nós somos templo do Espírito Santo. Por esse motivo, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, para viver uma vida de santidade, para buscarmos a Deus em santidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver em santidade, buscar a santidade, porque o Espírito Santo habita em nós. Concluindo, meus irmãos, o Espírito Santo, ele não é, a ação do Espírito Santo não é um emocionalismo como nós estamos vendo aí, o mundo neopentecostal fazendo isso e outras. O Espírito Santo não leva você a cair. O Espírito Santo não produz aquela histeria. O Espírito Santo não nos tira da nossa consciência. A ação do Espírito Santo é algo que glorifique a Deus. A ação do Espírito Santo é uma ação que vai produzir glórias a Deus. Vai produzir arrependimento nas nossas vidas. Vai produzir uma ação, um contristamento, um coração contrito. O Espírito Santo vai produzir nas nossas vidas verdadeiros arrependimentos, e através desses arrependimentos podemos ter uma mudança de vida. Eu queria que você nesta noite meditasse nisso, meus irmãos. Você é templo do Espírito Santo. Finalizando esse momento, nós vamos cantar um louvor ainda. Eis a nossa estrela da manhã. Um hino bem conhecido, um louvor bem conhecido, e nós vamos cantar. Cante com a sua família, com a sua igreja, aliás, com os irmãos que estão do seu lado, e logo ao final eu gostaria de fazer uma oração. Cantamos esse louvor, Eis a nossa estrela da manhã. Amém, meus irmãos. Eu quero nesta noite agradecer a sua presença, a sua atenção, que essa palavra venha produzir na sua vida mudança, edificação, que essa palavra venha nos ensinar que o Espírito Santo é real, não é uma força ativa, não é uma energia positiva, ele é pessoal.
Quando Pedro, aliás, Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, mentiram, Pedro disse: olha, vocês não mentiram a homens, mas mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é pessoal, ele se alegra. Podemos alegrar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é pessoal, ele se entristece, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele se alegra, ele se entristece. O Espírito Santo, ele é um Deus pessoal. Ele não é uma energia positiva, nem uma ação positiva. Ele é um Deus pessoal que interage conosco. Eu quero agradecer a você nesta noite, por você estar ouvindo essa palavra. E eu creio no nome de Jesus que logo, logo nós vamos estar aqui. Agora eu estou no escritório da igreja aqui, mas logo, logo nós vamos estar no templo que é aqui em cima. E nós vamos estar glorificando a Deus. Deus abençoe você. Deus lhe dê uma ótima noite de descanso. E vamos orar mais uma vez, agradecendo, e logo após a oração está encerrado esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo que habita em nós, habita na igreja, e que Ele vai, Senhor Deus, permanecer até a Tua igreja subir para a glória, Senhor, o arrebatamento. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão que esteve nesta noite ouvindo a Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Conforta o nosso coração. Em nome de Cristo nós agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.